Você já se perguntou por que vemos coisas ruins acontecerem com pessoas boas ao nosso redor? Ou como você reagiria se tudo o que você tem de mais precioso fosse tirado de você? O que você faria? Ficaria revoltado? Abandonaria sua fé? No coração dessa história, a história de Jó, um homem que viveu essa realidade, encontramos profundas lições sobre a importância da perseverança e confiança em Deus, mesmo diante das provações mais severas. Hoje, vamos explorar essa jornada de fé e resistência e entender como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Mas antes, eu quero te pedir que nos ajude na divulgação deste canal. É muito fácil e não vai te custar nada. É só você clicar no botão de gostei. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância para você e então o vídeo é recomendado para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Isso nos dará motivação para continuar o nosso trabalho. Então vamos mergulhar nessa história de perseverança e fé. Na terra de Uz havia um homem cujo nome era Jó. Um homem de virtudes extraordinárias. Era conhecido por sua fé inabalável e seu compromisso com Deus. Ele era um homem de uma reputação imaculada. Sua vida parecia perfeita. Jó era um homem próspero, abençoado por Deus em todos os aspectos de sua vida. Ele tinha uma grande família com 7 filhos e 3 filhas, e suas posses incluíam milhares de ovelhas, camelos e bois, além de muitos servos. Ele era, sem dúvida, o homem mais rico e respeitado de sua região. E reuniam-se seus filhos à casa um dos outros e convidavam suas irmãs para comerem e beberem juntos. Mas o que fazia Jó ser especial não era sua riqueza, mas sua fé inabalável em Deus. Todos sabiam que ele era um homem íntegro, que se afastava do mal e oferecia sacrifícios em favor de sua família para garantir que estivessem em paz com Deus. Jó reconhecia que tudo o que tinha era uma bênção divina. Agora pense por um momento, se você tivesse tudo o que sempre sonhou, uma vida cheia de prosperidade, saúde e harmonia, o que faria para manter essa estabilidade? Até onde iria sua confiança em Deus, sabendo que Ele é o doador de todas essas bênçãos? Jó vivia com essa consciência, mas sua fé seria posta à prova de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Enquanto Jó vivia sua vida tranquilamente, algo que eu vou chamar de o desafio celestial estava acontecendo no céu. Em uma cena impressionante, em um determinado dia em que os anjos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Deus, que conhece a integridade de Jó, destaca seu servo como um exemplo de fidelidade. No entanto, Satanás, o acusador, questiona a sinceridade da fé de Jó. Ele alega que Jó só é fiel porque vive uma vida confortável e cheia de bênçãos. Satanás desafia Deus, dizendo: estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, e verás se ele continuará sendo esse servo fiel, ou se não te amaldiçoará na tua face. Agora, imagine isso. Você está vivendo sua vida sem saber que, em algum lugar, sua fé está sendo questionada. E mais do que isso, ela está prestes a ser testada de uma forma extrema. Como você se sentiria sabendo que tudo o que você ama pode ser tirado de você? Mas é aqui que entra a soberania de Deus. Ele permite que Jó seja testado, mas coloca limites. Satanás não pode tocar na vida de Jó. E assim disse o Senhor a Satanás: então eu entrego tudo o que ele tem nas tuas mãos, mas não poderá tocar em Jó. E então Satanás saiu da presença do Senhor. De repente, em uma sucessão de eventos devastadores, Jó perde tudo o que tinha. O que parecia impossível aconteceu. Como que em um piscar de olhos a vida de Jó começa a desmoronar. Em um único dia ele perde tudo. Então ocorre o primeiro golpe.
Jó recebe a notícia de que seus rebanhos inteiros são destruídos. E o rebanho de Jó era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão mais velho. E então veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam por perto. Os sabeus os atacaram e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava a Jó, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando este mensageiro ainda falando, veio outro e disse a Jó: os caldeus formaram 3 grupos, atacaram, roubaram os camelos e mataram os servos, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando ainda este falando, veio outro mensageiro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão mais velho, eis que um grande vento veio do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre os seus filhos, e todos morreram. E só eu escapei para trazer-te a notícia. Seus rebanhos foram roubados, seus servos são mortos por ataques inimigos. E o mais trágico de tudo, seus filhos e filhas morrem em um acidente terrível. Jó, que há pouco tempo vivia em abundância, agora está mergulhado em dor e perda. Imagine-se no lugar dele. Seus bens materiais se foram, e o mais doloroso de tudo, sua família foi arrancada de você. O que faria nesse momento? Muitos de nós não suportaria tamanha dor, não é mesmo? Mas a reação de Jó é, para muitos, surpreendente. Ele não amaldiçoa Deus, nem se revolta. Em vez disso, ele rasga suas vestes, raspa a sua cabeça em um sinal de luto profundo, e se prostra em terra, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, pare um momento e pense: como alguém pode reagir assim após tamanha tragédia? Jó nos dá um exemplo de fé absoluta. Ele reconhece que tudo o que possuía era de Deus. E mesmo diante da perda total, ele continua louvando o Criador. Isso nos leva a uma reflexão pessoal. Somos capazes de agradecer a Deus, mesmo nas horas mais sombrias de nossas vidas? Será que nossa fé é tão forte quanto a de Jó? Mas a provação de Jó não termina aí. Então vem o segundo golpe. Satanás, frustrado porque Jó não blasfemou, pede a Deus permissão para tocar na saúde de Jó, argumentando que um homem só permanece fiel enquanto sua própria carne não é afetada. Em um outro dia, em que os anjos vieram apresentar-se perante o Senhor, veio novamente Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: por onde andavas? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: rodeando a terra e passeando por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, mesmo tendo tu incitado a mim contra ele, para o consumir sem causa, ele ainda mantém a sua sinceridade. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então estende a tua mão e fere-lhe nos ossos e na carne, e verás se não te amaldiçoará na sua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém você não tirará a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até a sua cabeça. E assim Jó é afligido com feridas dolorosas da cabeça aos pés.
Ele se vê em um estado deplorável, sentado em cinzas, usando cacos de cerâmica para raspar suas feridas em uma tentativa desesperada de aliviar a dor. E você? Já se sentiu tão debilitado ou em uma situação que você julgou ser irreversível? Ou até mesmo que você já tenha perdido as forças para orar ou acreditar que um dia ficaria bem? Deixe o seu comentário. Jó estava exatamente nessa situação, e mesmo assim ele não blasfemou contra Deus. Nesse ponto da história, a dor física e emocional de Jó é tão intensa que até sua esposa o aconselha a abandonar sua fé. Ela diz: "Ainda retens a tua integridade?" Amaldiçoa a Deus e morre. Talvez ela estivesse tão angustiada com o sofrimento de seu marido que, em desespero, acreditou que a morte seria um alívio. Jó, firme em sua fé, responde: "Falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal?" Esse diálogo nos convida a refletir sobre como reagimos diante de adversidades em nossas relações mais próximas. Quando enfrentamos crises, muitas vezes ouvimos conselhos que, mesmo bem intencionados, podem nos afastar de Deus. Será que estamos preparados para resistir a esses conselhos e permanecer fiéis? E então, chegam os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles viajam de longe para visitá-lo e, ao vê-lo, ficam tão chocados com sua aparência que não conseguem dizer uma palavra durante 7 dias e 7 noites. Até aqui, parece que eles estão prontos para consolar Jó em seu sofrimento. Mas quando finalmente falam, o que dizem não é nada encorajador. Seriam mesmo amigos? Seriam mesmo consoladores ou acusadores? Eles sugerem que Jó deve ter feito algo terrivelmente errado para merecer tal sofrimento. Aos olhos deles, Deus só permitiria tamanha calamidade sobre alguém que estivesse em pecado. E aqui vemos um dos grandes dilemas humanos, a crença de que todas as nossas dificuldades são punições diretas por algo que fizemos. Quantas vezes em nossa vida já pensamos assim? Ou quantas vezes julgamos os outros dessa forma? Jó, em sua defesa, insiste que é inocente. Ele não entende por que está passando por tudo isso, mas sabe que não cometeu nenhum pecado que justifique tal sofrimento. Ele clama a Deus por respostas e, em meio ao seu lamento, deseja nunca ter nascido. A dor de Jó é tão profunda que ele chega a perguntar: por que Deus permite que os justos sofram? Essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos em algum momento da vida. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Jó estava buscando respostas que não conseguia encontrar. Mas então Jó tem o encontro com Deus. Após uma longa discussão entre Jó e seus amigos, Deus finalmente responde. E sua resposta não é uma explicação detalhada sobre o motivo do sofrimento de Jó. Em vez disso, Deus fala sobre sua criação e seu poder soberano. Ele questiona Jó: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhe deu o entendimento para governar as estrelas? Então, imagine-se em meio a uma conversa intensa entre Jó e Deus. Após um longo período de sofrimento e busca por respostas, Deus finalmente se manifesta e começa a revelar sua grandeza. Ele diz a Jó: olhe para o Bemote, a criatura que criei. Ele é imenso, forte e come capim como um boi. Seus músculos são poderosos e ele se move livremente pela terra. Ninguém pode domá-lo, pois ele é um dos meus maiores feitos. Então Deus continua, agora falando sobre o Leviatã, uma criatura ainda mais impressionante. Ele pergunta: você consegue pescar o Leviatã com um anzol ou prendê-lo com uma corda? Ninguém é ousado o suficiente para desafiar Leviatã. Sua ferocidade é incomparável e todos têm medo dele. Ele é um símbolo do poder que eu, como Criador, tenho sobre toda a criação. Quem poderá, pois, ficar diante de mim?
Deus, com essas palavras, está mostrando que existem mistérios e planos divinos que estão além da compreensão humana. No final, Jó reconhece a grandeza de Deus e se humilha diante dele. Em resposta, Deus restaura a vida de Jó, dando a ele o dobro de tudo o que ele havia perdido. Jó recebe mais filhos, mais riqueza e vive uma vida longa e abençoada. Essa restauração final nos lembra que mesmo em meio às maiores adversidades, há esperança. Deus é capaz de transformar nossa dor em algo grandioso se permanecermos fiéis. Mas será que estamos dispostos a esperar e confiar como Jó fez? A história de Jó é uma lição poderosa de perseverança, fé e confiança em Deus. Ela nos ensina que mesmo quando não entendemos por que estamos sofrendo, devemos confiar no plano divino. Jó passou pelas provações mais dolorosas, mas sua fé o sustentou até o fim. E você? Está preparado para manter sua fé em tempos de adversidade? Eu espero que sim. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E caso você não seja inscrito, considere se inscrever. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe.